Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aí curtindo bastante a leitura da nossa unidade 4. Nós estamos então dando início aqui ao vídeo de mediação da unidade 4, que fala sobre a eficiência ecológica na ciclagem de nutrientes na cadeia alimentar, tá bom? Então vamos percorrer aqui o nosso material didático, conversando um pouquinho sobre os conceitos que são apresentados. E eu queria mostrar para vocês, então, algumas coisas que são importantes e que eu explicaria de forma mais detalhada aqui no nosso material, tá bom? Então, o nosso material começa falando sobre a hierarquia ecológica, né? É um conteúdo que todos vocês, com certeza, estudaram muito na educação básica, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio, que são os conceitos dos produtores primários, consumidores, né? Consumidor primário, secundário e terciário. Então, o produtor primário é aquele que representa o nível mais basal, tá? Mais basal na cadeia, e está relacionado aos organismos autótrofos, ou seja, aqueles que são capazes de produzir a própria energia, em geral, pelo processo de fotossíntese, tá bom? E quem são os consumidores? Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários e representam o conjunto de espécies que se alimentam dos produtores. Ou seja, o consumidor sempre vai se alimentar de um produtor primário, ok? Dentro desse nível trófico, o número de consumidores primário, secundário, terciário e quaternário vai ser proporcional ao número de interações de alimentação que existirem. Então, o grupo de consumidores ele é muito grande, ele é muito vasto e ele pode, então, ser do tipo primário, secundário ou terciário. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente do produtor primário. O consumidor secundário, seguindo a cadeia, é aquele que se alimenta diretamente do consumidor primário. E o consumidor terciário é aquele que se alimenta diretamente do consumidor secundário. Tá bom? Bom, qual é o conceito, então, de cadeia alimentar, tá? Nós temos um autor muito famoso na área de ecologia chamado Odum. E no seu livro de 2008, ele diz que a cadeia alimentar é o conjunto de interações de alimentação entre um conjunto de espécies de diferentes níveis tróficos, tá bom? Então, prestem atenção. Uma espécie que se alimenta da outra, ela então está classificada em dois níveis tróficos diferentes, ok? Aqui na figura 1, nós temos então um exemplo de cadeia alimentar. Então observem só. Nós temos aqui um produtor primário representado por uma vegetação. Depois nós temos um consumidor primário representado pelo gafanhoto, consumidor secundário representado pelo sapo, consumidor terciário representado pela cobra e consumidor quaternário representado por essa ave, tá? Então é exatamente esse o conceito. Um nível trófico se alimenta de outro nível trófico. E aí eu já deixo uma perguntinha aqui para vocês. Vocês acham que o nível de energia entre esses níveis tróficos cai, aumenta ou se mantém o mesmo ao longo da cadeia alimentar? Já já nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, logo o material então entra no conceito de teias alimentares, porque vamos considerar, né, gente, o conceito de cadeia alimentar que está representado aqui na figura 1, ele na verdade ele não acontece apenas de uma única maneira. Na verdade, existem aqui acima da vegetação, que é o produtor primário, no nível de consumidor primário aqui existem diversas outras espécies, assim como no nível de consumidor secundário, terciário e quaternário. Então, o que na prática nós vemos é o conceito de teia alimentar, que está sendo mostrado aqui na figura 2. Ou seja, nós temos um número grande de relações alimentares, de espécies que se alimentam de outras espécies e de espécies que se tornam alimento para outros, tá? Esse conceito de teia alimentar está no livro do
Hickliff, de 2010, que é um outro também autor famoso na área de ecologia, tá? Então, as cadeias alimentares não representam a grande diversidade de interações alimentares que existe na natureza. Para corrigir isso, os ecólogos desenvolveram o conceito de teias alimentares. Então, observem que as teias alimentares são relações complexas em que nós temos aí produtores primários, os consumidores primário, secundário, terciário e quaternário, ok? É importante que vocês façam essa análise. Temos também o conceito de cascata trófica. Então, quando uma interação em um nível trófico influencia outro nível, temos uma cascata, tá? Podemos voltar lá na figura 2 para ver isso. Podemos focar nosso olhar para uma parte da imagem: as cobras, os lagartos, os sapos e aranhas. A cobra se alimenta de sapos e lagartos. Vamos ver lá, ó. A cobra, que tá aqui, se alimenta do sapo e do lagarto, tá bom? Se as cobras comem todos os sapos e lagartos, a população de aranhas irá aumentar por influência direta das cobras. Então, a população de aranhas vai aumentar por influência direta das cobras, tá? Então, eu tô fazendo esse exercício para vocês fazerem a leitura do texto e acompanharem de forma bem profunda a imagem, o que a imagem está mostrando, para vocês conseguirem visualizar o que o texto está dizendo, tá bom? Então, nesse mesmo conjunto de interações tróficas, da cobra, do lagarto, do sapo, da aranha, podemos observar uma situação chamada competição por exploração ou competição indireta, tá? Nós temos, então, 3 autores que falam sobre isso. Para entender o que isso significa, vamos lembrar que tanto os sapos quanto os lagartos se alimentam das aranhas, ou seja, consomem o mesmo recurso. Dessa forma, a quantidade de aranhas ingerida vai influenciar a quantidade disponível de aranhas que os lagartos possuem para se alimentar. Ou seja, gente, toda essa análise trófica, ela tem que ser feita de acordo com o ambiente, com o ecossistema em que está se analisando. Desculpa, gente, uma tosse horrível aqui. Bom, continuando então, o nosso material didático vai falar sobre a produtividade das cadeias tróficas. É um conceito muito interessante da gente tratar, porque a gente vai ver o quanto de energia se perde ao longo de uma pirâmide ecológica. Ok? Então, por exemplo, aqui na figura 4, nós temos os produtores, formados por vegetação, temos os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e a coruja como o consumidor quaternário. Pela própria imagem, vocês conseguem ver e me responder. Vocês acham que o nível de energia aumenta ou diminui na cadeia, na pirâmide ecológica? O que vocês acham? Lindemann, que é um dos autores que falam sobre ecologia, defendeu que a energia iria diminuir a cada nível trófico, né? Se baseava em cada nível. A energia obtida era usada pelo organismo de diferentes formas. Então, esse era o primeiro conceito. A partir de 1960, o ecólogo famoso chamado Odum desenvolveu uma série de trabalhos que indicava os ecossistemas como um conjunto de diagramas de fluxo de energia. Então, o termo a se considerar aqui é o fluxo de energia, ou seja, o fluxo de energia na pirâmide cai ou aumenta, né? Onde era possível discutir os processos de assimilação e perda de energia entre níveis tróficos, tá bom? E aí eu marquei como muito importante o conceito de eficiência ecológica. A eficiência ecológica representa a proporção de energia transferida de um nível trófico para outro. Muitos estudos com diferentes espécies e ambientes indicaram que, de forma geral, apenas 10% da energia de um nível passa para outro. Olha só, gente. Isso quem disse foi o Hickliff, em 2010, tá bom?
Apenas 10% da energia de um nível trófico passa para outro. Partindo dessa lógica, um consumidor secundário em uma cadeia alimentar com 3 níveis, produtor primário, consumidor primário e secundário, assimila apenas 1% da energia gerada pelo produtor. Dessa forma, muito pouco da energia gerada na base da cadeia alimentar chega aos consumidores de níveis tróficos mais altos. Tal eficiência ecológica baixa faz com que muitos predadores tenham que se alimentar em grandes quantidades frequentemente, tá bom? Então, a partir daqui, o nosso material faz, então, uma análise das cadeias, das pirâmides, e sempre mostrando essa lógica. Agora, respondendo a pergunta, sim, o nível de energia na pirâmide, ele sempre cai, tá? Então, por isso que é necessário uma grande quantidade do nível trófico inferior para que o nível trófico superior consiga se alimentar de forma adequada e consiga energia para todas as suas atividades, tá bom? Então, nós vemos aqui uma coruja precisa de 2 cobras para conseguir fazer as suas necessidades vitais. 2 cobras precisam de 3 pássaros. 3 passos, 5 gafanhotos, tá? E 5 gafanhotos, uma grande vegetação. Então, esse é o nível da pirâmide ecológica. É assim que funciona no nosso meio ambiente, tá bom? Gente, eu espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento da unidade 4. Gostaria de deixar as dúvidas abertas para que vocês possam escrevê-las lá no nosso fórum, na plataforma, no nosso ambiente virtual. E eu desejo a todos, então, bons estudos aí da unidade 4, finalizando o conteúdo para a nossa prova online, tá bom? Um grande abraço a todos e bons estudos!